Queridos irmãos, eu tenho uma palavra importantíssima para compartilhar com vocês, uma palavra muito pertinente para os dias que nós vivemos, uma palavra urgente da parte do Senhor. Urgente, irmãos. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Tenho também uma outra palavra importante para trazer à igreja que eu vou deixar para o culto de ceia, que será no próximo domingo pela manhã, às 9 horas. Amém? Então já peço que vocês estejam também orando pela próxima mensagem. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Como já oramos, vamos à leitura da palavra. Assim nos diz o texto sagrado: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, eu não tenho por objetivo nessa mensagem assustar vocês de forma alguma, mas eu considero muito importante começar essa mensagem que recebi do Senhor, compartilhando com vocês algumas notícias bem recentes, notícias até de hoje, de ontem, de 2, 3 dias atrás, e que muito provavelmente a maioria de vocês tomou conhecimento. Como vocês devem saber, todos os anos eu comento sobre o relógio do Apocalipse, que é aquele relógio criado pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, criado em 1947, após o término da Segunda Guerra Mundial, onde um relógio fictício, ele tem o ponteiro das horas perto da meia-noite e o ponteiro dos minutos se aproxima da meia-noite ou se afasta na medida em que o mundo se aproxima ou se afasta de uma catástrofe nuclear. E nesse mês de janeiro, como todo ano acontece, mais uma vez os cientistas se reuniram para definir em que minuto estaria o relógio, né? E vocês devem se lembrar que a primeira pregação que eu trouxe a respeito disso foi quando o relógio estava a 5 minutos da meia-noite. Depois eu trouxe outra mensagem quando o relógio estava a 3 minutos da meia-noite, e depois a 2 minutos, e finalmente nós estamos desde janeiro do ano passado
com o relógio a menos de 2 minutos, mais precisamente a 100 segundos da meia-noite. Esse momento em que o relógio está 100 segundos para meia-noite, eu quero lembrar vocês, é algo ilustrativo, digamos assim, ok? É apenas para alertar o mundo como estamos perto de uma catástrofe que vai ser o extermínio, não só da raça humana, mas também de toda a natureza sobre a terra, se ocorrer uma guerra nuclear. E em janeiro do ano passado foi colocado o relógio a 100 segundos e permanece em 100 segundos. Segundo os cientistas, não retrocederam com o relógio como já fizeram outras vezes, porque não viram nenhuma expectativa de melhora no quadro em relação a isso. Então eu tenho aqui a primeira notícia, apavorante, né? Relógio do Apocalipse que prevê o fim do mundo não avançou, mas isso não é bom. Bom seria se tivesse retrocedido, como outras vezes aconteceu. Lembrando que esse relógio nunca esteve tão perto da meia-noite como agora. Ele nunca havia estado abaixo de 2 minutos, e ele está a 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos da meia-noite. Mas lembrando que isso tudo é fictício, é apenas para chamar a atenção do mundo. Outra notícia, está no site Valor Econômico. Em fórum, Putin alerta para risco de confronto de todos contra todos. Essa frase lembrou a você algum versículo bíblico? Todos contra todos, e se levantará nação contra nação. É exatamente isso aqui que Putin está alertando, todos contra todos. Quero lembrar você que o que chamam de Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra realmente mundial. Não foram nem metade, nem 1/3, nem 1/4 de todos os países do mundo. E o que chamam de Segunda Guerra Mundial também não. Mas especialistas alertam que se houver uma chamada Terceira Guerra Mundial, essa sim envolverá todas as nações do mundo, porque pela primeira vez na história humana, todas as nações estão participando do que se chama de globalização. O que acontece lá no Japão interfere aqui no Brasil e vice-versa. Então, pela primeira vez, todas as nações terão que se envolver numa guerra mundial, caso ela aconteça. Se supernações se enfrentarem, Estados Unidos, Rússia, China, os demais países terão que se envolver nisso. Não haverá neutralidade. Isso envolverá a todos. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso no Fórum de Davos, que está sendo realizado de modo virtual por causa da pandemia, advertindo para o risco de confrontos de todos contra todos, sem um grande esforço internacional para evitar essa situação. Eu só não vou continuar lendo aqui. Bom, vou ler só mais um trechinho que me chamou a atenção, onde ele disse o seguinte: ele fez um paralelo entre a era atual e as décadas de 1920 e 1930, período que levou à catastrófica Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cenário, segundo Vladimir Putin, está bem parecido, bem propício para o início de um grande conflito que envolva muitas nações. E ele disse que hoje em dia um conflito tão acirrado não é possível, abre aspas, espero, porque significaria o fim da nossa civilização, fecha aspas. Então, é ou não é uma notícia também apavorante? Outra notícia:
Protestos contra as restrições se alastram pela Europa. Notícia do Euronews. Protestos em diversos países da Europa contra as restrições, contra os confinamentos, contra os lockdowns. E esses protestos estão se alastrando pela Europa. O que isso tem a ver conosco, né? Vocês já vão entender. Governador prorroga lockdown no Amazonas até o dia 7 de fevereiro. Então, um lockdown que começou no dia 25 de janeiro, em Manaus e, na verdade, em todo o Amazonas, né? Foi um decreto do governador. Esse lockdown estará se arrastando até 7 de fevereiro. E com novas medidas. É um decreto onde as pessoas elas não podem circular 24 horas por dia, a menos que comprovem que estão indo fazer compras ou na farmácia. Vocês sabem por quê. Manaus é o local onde está havendo o maior número de casos de Covid-19 e com uma nova variante. Está aqui essa matéria. Pesquisa detecta nova variante em 91% dos casos no Amazonas. Ou seja, nós estamos vendo tudo começando novamente. Lembram como foi ano passado? Só que agora as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Só que agora muitos comerciantes sabem que se fecharem seus estabelecimentos por mais de uma semana, irão quebrar. E é por isso que os protestos na Europa estão acirradíssimos. Pesquise sobre isso e você vai saber o que está acontecendo lá. E é evidente que o que está acontecendo lá, assim como no ano passado, é o que também irá acontecer aqui no Brasil. E finalmente, última notícia apavorante. Especialistas dizem que variante brasileira tem potencial de reinfectar quem já teve Covid. Então, como se não bastasse, quem já teve Covid, como por exemplo o presidente Bolsonaro, pode ficar contagiado pela nova variante da Covid, que segundo parece é pior do que a primeira. É mais grave, mais forte, atingindo até pessoas mais jovens. Portanto, irmãos, esse é o cenário. Eu gostaria de trazer aqui uma mensagem que não lembrasse você dessas coisas. Mas, irmãos, eu não posso ser leviano, irmãos. Não adiantaria nada eu esconder de vocês aquilo que vocês vão tomar conhecimento mais cedo ou mais tarde. Então eu prefiro obedecer aquilo que o Senhor está me orientando a fazer, que é ajudá-los a se prepararem para tudo isso, irmãos. Nós estamos diante de notícias apavorantes. Nós estamos às vésperas de enfrentarmos situações angustiantes. E por que eu trago estas notícias tendo lido este texto em Marcos capítulo 14? Porque nós vemos que foi exatamente assim que o Senhor Jesus se sentiu, sabendo o que estava por vir, sabendo o que lhe sobreviria. Jesus, homem, como homem que era, porque apesar de ter nascido por obra do Espírito Santo, nascendo de uma virgem e ter vivido sem pecado, ele era homem como nós, irmãos. Tinha sentimentos, tinha emoções, se cansava também, precisava comer, precisava beber, precisava dormir. E nesse momento, Jesus, sabendo o que lhe aconteceria, como nós, nesse momento, sabendo, irmãos,
o que está por vir nesse ano, e eu alertei vocês no último culto de 2020, naquela última quarta-feira, e o próprio Senhor Jesus, no versículo 33, diz que ele começou a ter pavor e a angustiar-se. Estou falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, amados, não é anormal que você, mesmo sendo um discípulo de Cristo, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo o Espírito Santo, como Jesus também era cheio do Espírito Santo, mais do que qualquer outra pessoa que já passou por esse mundo, não é anormal que você ou eu nos sintamos também apavorados e angustiados, irmãos. Porque eu confesso que às vezes eu perco o sono, amados, sabendo das coisas que estão por vir. E o próprio Senhor Jesus também se sentiu assim, sabendo o que lhe sobreviria. Então, assim como Jesus, sabedor do que viria, começou a ter pavor e angustiar-se, como vimos no versículo 33, em sua última hora com os discípulos antes de ser preso, e nós sabemos que foi a última hora pelo versículo 37, vejam comigo. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Não podes vigiar uma hora? Então nós sabemos que aquele tempo que o Senhor teve de oração no Getsêmani, antes de ser preso, durou não mais que uma hora. Porém, esta uma hora é a hora mais perigosa, irmãos. É a hora de maior tentação. É a hora em que mais nós corremos o risco de retroceder, queridos irmãos. E o versículo 38 nos lembra isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos entrando nesta última hora, irmãos, que é relacionada aqui no versículo 37 e 38 com a chamada hora da tentação, mencionada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Se você quiser, veja comigo. Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos irmãos, eu já compartilhei com vocês uma revelação que o Senhor me deu no ano passado, onde o Espírito Santo me mostrou claramente, e tem me mostrado tantas coisas a respeito disso, que assim como o Senhor Jesus, na sua última semana, chamada Semana da Paixão, tudo aquilo que o Senhor passou naquela última semana é profético em relação a tudo que a igreja do Senhor estará passando sobre a terra. A igreja é o corpo de quem? De Cristo. Cristo é a cabeça, nós o corpo. Tudo o que aconteceu com Jesus enquanto homem acontecerá com a igreja, seu corpo. Tudo, irmãos. Nós estamos experimentando essa última hora, chamada de hora da tentação. Eu respeito a visão pré-tribulacionista que diz que o significado de te guardarei da hora da tentação significa que não iríamos passar por essa hora, porque o Senhor estaria nos tirando da terra antes desta hora. Eu respeito quem pensa assim e reconheço que pensar assim é maravilhoso.
É maravilhoso nós pensarmos que seremos poupados da hora da tentação, de que não estaremos correndo o risco de perder a nossa fé no momento final. Eu quero lembrar você que aqui não é dito hora da tribulação, tá, amados? Hora da tentação. A palavra aqui no grego é peirasmo, e esse termo, no grego, peirasmos, melhor dizendo, significa exatamente teste, prova, tentação. Ou seja, a igreja do Senhor está sendo provada. Porém o Senhor está dizendo: como guardaste a palavra da minha perseverança, e o termo aqui melhor traduzido é perseverança, embora na minha Bíblia, ACF, Almeida Corrigida Fiel, esteja escrito paciência, eu pesquisando percebi que realmente a melhor tradução é traduzir essa palavra como perseverança. Então por isso eu leio dessa forma: como guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, como perseverastes na minha palavra, diz o Senhor, também eu te guardarei da hora da tentação. Mas eu quero mencionar duas coisas aqui, ou até três. Primeiro, não está dizendo aqui que a pessoa será retirada dessa hora, mas guardada nesta hora. E não está dizendo aqui que esta hora é a hora da tribulação, mas a hora da tentação. E em terceiro e último lugar, no meu entendimento, as 7 cartas às 7 igrejas são 7 períodos da igreja sobre a terra. E nós certamente já entramos no último período, que é o período da igreja de Laodiceia. Só que esta promessa foi feita para a igreja do período de Filadélfia, que de fato foi um período onde houve grandes exemplos de homens de fé. Eu não vou mencionar nomes aqui, até porque eu não tenho como estabelecer quando começou esse período, quando esse período terminou, embora no meu entender, o período de Laodiceia, ele começou junto com a tecnologia, no meu entender. Nunca na história humana, não vou nem dizer apenas na história da igreja, o ser humano foi tão tentado ao pecado como agora, irmãos. Nunca foi tão fácil pecar como agora. E nunca fomos tão bombardeados com sugestões pecaminosas como nestes últimos dias, irmãos. Então, no meu entender, é evidente que nós estamos vivendo a chamada hora da tentação. É o meu entendimento. Se você não concorda comigo, tudo bem, mas que pelo menos você ouça o que eu tenho a dizer nesta mensagem, porque mal não vai fazer a você, certamente não vai lhe fazer mal, mas no meu entender, o Senhor poupou os irmãos do período de Filadélfia, porque eles estavam guardando a palavra, num fervor missionário, inclusive, num grande investimento missionário para a glória de Deus, algo que foi diminuindo a partir do século 20, até que finalmente chegou nos nossos dias, onde os missionários estão esquecidos e abandonados pela maioria das igrejas, que nem sequer a maioria delas fala mais em missões. Período de Laodiceia, esse que estamos, o período da igreja misturada com o mundo, e o período onde a igreja se acha rica, se acha abastada, e já não busca mais a Deus como outrora, porque os cultos de oração no período de Filadélfia eram os cultos mais cheios que haviam. E hoje os cultos de oração são os mais escassos, onde pouquíssimos irmãos comparecem. Por quê? Porque, como diz Apocalipse 3, versículo 17, a igreja de hoje em dia faz uma avaliação errada de si mesma, e por isso não busca mais a Deus como outrora, e diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas veja qual é a avaliação do Senhor:
Tu não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Certamente você já me ouviu pregar sobre esse texto aqui. Não preciso avançar nisso. Nós estamos evidentemente nesse período, irmãos. E para essa igreja o Senhor já não diz: eis que venho sem demora. Vejam o que o Senhor diz, versículo de número 20: eis que estou à porta e bato. Agora o mais assustador vem agora, ou seja, o Senhor já não está vindo, Ele já está às portas. E bato. Sabe quais são as batidas? São os sinais do retorno de Cristo. E mesmo com esse barulho todo dos sinais acontecendo, muitos estão dormindo, como Pedro, Tiago e João no Getsemane. Na última hora, muitos adormecem, irmãos. O mais assustador vem agora, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Irmãos, isso é assustador. Se alguém ouvir a minha voz, porque implicitamente está revelado que ninguém está mais dando ouvidos a Jesus. Falam o nome de Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, mas não ensinam o que Ele ensinou. Não se tem compromisso com o arrependimento de pecados, com o perdão, com a santificação, com o amor ao próximo. Em muitos lugares, a ganância é alimentada por pregações que fazem as pessoas buscar a Deus por interesses de bens, de fama, de poder nesse mundo. É inacreditável o que está acontecendo, mas está acontecendo, irmãos. E o Senhor nos alertou disso, de que antes do fim haveria essa apostasia, haveriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, pregando mentiras, distorcendo o evangelho. Chegamos nessa hora, irmãos. Acordem! Acordem! É o Espírito Santo que apela a vocês, como Jesus sacudindo Pedro, Tiago e João. Acordem! Irmãos, Pedro simboliza a igreja. Vocês sabem disso, não sabem? Porque foi a Pedro que o Senhor Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Não estou com isso querendo dizer que Pedro foi o primeiro papa, pelo amor de Deus, ok? Mas Pedro simboliza, sim, a igreja. E nesse simbolismo da igreja, quem foi que o Senhor Jesus quis acordar? Foi João? Foi Tiago? Não, foi Pedro. Foi Pedro. Se você quiser, volte comigo em Marcos capítulo 14 e veja, versículo 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: o Senhor está dizendo a nós, o Senhor está dizendo à igreja: por que dormes? Por que dormes? Não é hora de dormir. Não podes vigiar 1 hora. Agora falta pouco. Agora falta pouco. Não é tempo de nos distrairmos. E é por isso que a indústria do entretenimento é a indústria que mais prospera nesses últimos dias, junto com a indústria farmacêutica. Porque as pessoas querem se distrair, querem se divertir, esquecer seus problemas, mas isso não resolve nada, nada. Agora a decisão é sua, se você vai achar que mais uma vez está sendo trazida uma palavra aqui, que você já ouviu tantas vezes, e você vai continuar desapercebido do que está acontecendo. Cuidado, você pode ser pego de surpresa.
Cuidado, você poderá negar o Senhor. Esse termo aqui, palavra da minha perseverança, em Apocalipse 3:10, esse mesmo termo perseverança, que em grego é hupomone, que significa firme propósito, não se desviar. Por isso que é melhor traduzido como perseverança, não como paciência, tá? Mas essa mesma palavra é mencionada em Hebreus capítulo 10, eu gostaria de ler aqui, e que é também uma palavra profética para os últimos dias. Hebreus 10, versículo de número 36. Porque necessitais de perseverança. Se na sua Bíblia está escrito paciência, lembre-se, a melhor tradução é perseverança. Nas versões mais modernas está traduzido como perseverança, que é o mais correto mesmo. Porém, eu ainda uso a ACF, porque eu prefiro me basear numa Bíblia com a tradução de equivalência formal e não dinâmica, e também baseada no texto majoritário e não no texto crítico. Já expliquei isso numa aula que dei, na verdade são 2 ou 3 vídeos que estão na internet, qual versão da Bíblia é mais confiável. Se alguém quiser entender por que eu uso a ACF, confira essa aula. Se essa pregação for para a internet, vai aparecer aqui em cima o card para clicar e assistir essa mensagem. Mas ouça com atenção o que eu tenho a dizer agora, irmãos. É a mesma palavra, e aqui é dito: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Isso te lembra alguma coisa? Agora falta pouco. Essa é uma palavra para nós, irmãos, para os nossos dias. Versículo 38, melhor dizendo: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, em algumas versões, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porém, repito, enfatizo, este momento é o momento em que nós estamos correndo o maior risco de retrocedermos, irmãos, mediante o que está por vir, e mediante leis que tentarão nos impedir de obedecer a Deus, e seremos provados nisso, irmãos. Eu já vou falar sobre isso em seguida, mas eu quero começar aqui, tudo isso foi apenas a introdução. Eu quero começar aqui respondendo a seguinte pergunta: como nos mantermos firmes na fé, como somos alertados a fazer em Hebreus capítulo 10, como nos mantermos firmes na fé e guardando a palavra do Senhor com perseverança, como somos alertados em Apocalipse 3:10, como nos mantermos assim nesta hora de tentação que vivemos. Estamos vivendo na hora da tentação, e esse mesmo texto nos revela como nos mantermos firmes nessa hora. Em primeiro lugar, queridos, vejam comigo o versículo 36. O Senhor Jesus, na sua oração, disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Eu encontro aqui uma grande verdade que nós não podemos nos esquecer. E essa grande verdade se estabelece em 2 fatos. O primeiro deles: Deus está no controle de tudo. O Senhor Jesus disse: todas as coisas te são possíveis. Deus está no controle de tudo. Ainda que o mundo pareça um caos,
Nada disso está acontecendo sem a permissão e propósito de Deus. E não podemos nos esquecer disso. E outra grande verdade é que Deus é o nosso Pai. Vejam como o Senhor chamou a Deus, ao Altíssimo, de Pai. Abba. Abba, em aramaico, significa paizinho. É assim que nós devemos ter o relacionamento com Deus, especialmente agora, irmãos. O que eu descubro aqui nesse versículo, em primeiro lugar, é que podemos nos manter firmes na fé nessa hora da tentação, se não nos esquecermos que Deus está no controle e que Ele é o nosso Pai. Ele cuida dos seus filhos amados. Todas essas notícias que eu li são apavorantes. Porém, Deus está no controle, e a boa notícia é que por meio de Jesus Cristo fomos adotados como filhos. Ele é nosso Pai também. E por isso não temos o que temer, irmãos. Não tenha medo, tenha fé. Eu tenho ficado um pouco irritado quando eu vejo certos vídeos, eu até parei de assistir, de pessoas que se dizem cristãs, falando da chamada nova ordem mundial, que existe sim, que está em curso sim. O grande reset está sendo preparado para ser anunciado ao mundo ainda nesse ano. Tudo isso é verdade. Haverá um governo único mundial que vai nos perseguir? Sim, haverá. Estamos na contagem regressiva para isso? Sim. A marca da besta está para acontecer? Claro que sim. Essa pandemia está apressando essa agenda? Óbvio que sim. Porém, nada disso é motivo nem para nós exaltarmos a nova ordem mundial, e muito menos para termos medo do que está por vir, porque nada disso estaria acontecendo sem a permissão de Deus. E eu estou falando do nosso Pai, do nosso Pai. Irmãos, por que Deus está permitindo essa pandemia no mundo? Pela mesma razão que ao longo de todo o Antigo Testamento nós encontramos na história de Israel, o Senhor permitindo guerras, o Senhor permitindo cativeiro e o Senhor permitindo pestes. Para quê? Para atrair o povo ao arrependimento e a conversão a Ele. Irmãos, esse ano não vai ter sequer carnaval de rua, está proibido. Vocês lembram o que fizeram no ano passado? Uma escola de samba que colocou alguém ali representando Jesus e sendo açoitado pelo diabo. Vocês lembram disso? Lembram, né? Pois é, não vai ter Marquês de Sapucaí esse ano. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. No Salmo 2 está escrito: beijai o filho, para que não se ire. Nós estamos às vésperas da ira de Deus, e ao invés das pessoas elogiarem Jesus, tratarem bem a Jesus, escarnecem de Jesus. Então o Senhor está permitindo acontecer isso, para chamar a humanidade ao arrependimento de pecados. A única coisa que vai deter essa pandemia é a poderosa mão de Deus. E eu garanto a vocês, não será através de uma organização que tem por símbolo uma serpente. Não, irmãos, não.
Não serão vacinas que irão deter isso que está acontecendo. Ah, pastor, e se me obrigarem a tomar? Eu gravei recentemente um vídeo sobre isso e eu disse: ore. Se obrigarem você a tomar, ore. Você não está desamparado, você tem Deus como seu Pai. E qual é o pai que não orienta e protege o filho, irmãos? Ou Deus vai dizer para você: não tome, ou Deus vai dizer: tome, e eu vou te guardar para que não te faça mal. Simples assim. Porque há pessoas que trabalham são profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, e que a carreira deles está nesse setor da medicina, e que eles estão sendo os primeiros a serem obrigados a tomar uma vacina experimental, que não teve o tempo devido de testes em humanos, para que os laboratórios possam garantir uma eficácia segura. Então é evidente que qualquer pessoa que toma uma vacina dessas, seja ela qual for, está sim sendo cobaia. Essa é a verdade. Então é claro que nós temos que orar antes de decidir tomar um negócio desse. Especialmente quem já teve Covid, tem que orar, porque se já teve, já tem os anticorpos, e aí vai tomar uma vacina que pode prejudicar isso. Então, em nome do Senhor Jesus, orem, orem. Irmãos, esse é um mau conselho, orientar que vocês orem, pois, para minha surpresa, muitos acharam que eu dei um mau conselho. Muitos queriam que eu fosse para a internet dizer: não tome a vacina de jeito nenhum. Isso seria uma irresponsabilidade e uma loucura. Mas as pessoas querem que alguém diga para elas o que elas devem fazer. Por que uma loucura? Porque pensem comigo, alguém conta para a família que não tomou a vacina porque ouviu o pastor Alan dizer para não tomar, e essa pessoa contrai Covid e morre de Covid. O que a família vai dizer? Que o pastor Alan foi culpado da morte dessa pessoa, e que se ela tivesse tomado a vacina, ela estaria viva. Outra situação, a pessoa não contrai Covid, ou contrai e não morre, mas por não tomar a vacina, perdeu o emprego, e era um profissional de saúde, e agora não tem mais como conseguir emprego nessa área. E o que essa pessoa, quando estiver com fome, vai fazer? Procurar saber onde mora o pastor Alan, porque eu lembrei que ele tem estoques de mantimentos, e agora ele vai me sustentar, porque ele disse para eu não tomar a vacina, e eu perdi o emprego por causa disso, então ele vai me sustentar. E pessoas famintas se tornam violentas. Eu não posso dizer para você, tome ou não tome, mas como pastor, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo, para dizer o que a palavra de Deus me ensina a dizer, para dizer que você ore, lembrando que Deus está no controle, lembrando que Deus é o nosso Pai, lembrando que Ele cuida de nós, e Ele nos dará a direção. Pastor, como saber o que eu devo fazer? O que você sentir paz no coração. A paz de Deus em nosso coração vai nos mostrar o caminho a seguir, porque Deus é Deus de paz, não de confusão. Então nós vamos vencer esse momento de pavor e angústia, como Jesus venceu. Em primeiro lugar, nos lembrando que Deus está no controle e Ele é o nosso Pai. Irmãos, quando Jesus foi preso, Ele não resistiu à prisão. Ele não resistiu. Ele não foi desobediente à autoridade que havia civil.
E ele, no entanto, disse a Pilatos o seguinte: nenhum poder terias, Pilatos, contra mim, se de cima não te fosse dado, se do alto, se do Altíssimo, se de Deus. Toda autoridade que há nesse mundo é constituída por Deus. Ah, pastor, mas e em relação aos ditadores? Também, porque é o modo como o Senhor está punindo nações que viraram as costas para Ele. Ao longo de todo o Antigo Testamento aprendemos isso, irmãos. Deus não pune apenas através de pestes ou de fome ou de guerras, mas também através de maus governantes e até de ditadores, de tiranos, como Nabucodonosor, ao qual o Senhor chamou de meu servo. Não tenham medo de nenhum governante, Deus está acima deles. Deus está acima deles. E quando Deus quiser tirá-los do poder, vai tirá-los do poder. Por isso Paulo nos ensinou: em tudo dai graças. A palavra não nos ensina a irmos contra as autoridades constituídas, mas nos ensina a orarmos por elas, para que essas pessoas se arrependam e sejam guiadas pelo Espírito Santo e tenhamos paz para evangelizar, para pregar, para cultuar a Deus, aleluia, com toda a liberdade, irmãos. É isso que a palavra nos ensina. Em segundo lugar, esse texto nos ensina também, no versículo 38, vejam comigo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a segunda coisa que não podemos nos esquecer. A primeira coisa que não podemos nos esquecer é que Deus está no controle e é nosso Pai. E a segunda coisa que não podemos nos esquecer é que nesse momento da tentação final, não podemos nos esquecer que a carne é fraca. Em outras palavras, não podemos deixar de vigiar. Não podemos deixar de nos conservarmos puros. Lembram que eu disse no início dessa mensagem que nunca na história humana o ser humano esteve tão exposto a tentações como agora? Porém, nós podemos diminuir a quantidade de tentações a qual nós estamos expostos, irmãos. Queridos irmãos, não brinquem com a carne de vocês. Não brinquem com isso. Não pensem que vocês estão fortes para assistir aquele filme que tem uma pitada de sensualidade. Não pense que você é forte para ver aquilo. Quando alguém me recomenda um filme, vocês sabem que eu nem tenho mais televisão em casa, né? Mas às vezes eu recebo recomendações de filme. Eu pergunto: você já assistiu? Já. Tem alguma cena de sexo? Não, não tem. Ok, mas tem alguma nudez? O inimigo, ele coloca essas pitadas de sensualidade, de erotismo em todos os filmes. Hoje em dia, principalmente nos de comédia. Um pastor amigo meu que gostava muito de filmes de comédia disse: pastor, não posso mais assistir. Todos eles hoje são indecentes. Quando não é uma indecência que se vê, é uma indecência que se ouve. É alguma brincadeira indecente que contamina o coração. E o que nós temos que fazer nesses últimos dias, irmãos? Nos conservarmos puros. O máximo que pudermos, irmãos. Não gaste seu tempo assistindo historinhas que foram escritas por pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque se elas não estão guiadas pelo Espírito Santo, a palavra me diz que estão guiadas pelo Espírito que opera nesse mundo.
E o objetivo dessas histórias é contaminar o seu coração e fazer com que você se acostume com o pecado como se fosse algo normal. Como se o adultério fosse normal, como se o divórcio fosse normal, como se o segundo casamento fosse normal, como se o homossexualismo fosse normal e assim por diante. E finalmente, em terceiro e último lugar, vejam comigo o versículo 34. E depois vamos ver novamente o 38. 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E agora o 38. Vigiai e orai. Vocês percebem que o Senhor acrescentou aqui a oração? E quando foi que ele acrescentou a oração? Quando ele percebeu que estavam dormindo. Mais do que nunca, irmãos, nós temos que orar. O problema é a minha carne que luta contra isso de uma forma que eu nem consigo descrever para vocês, irmãos. Nós deveríamos, no mínimo, orar 1 hora por dia, todos os dias, no mínimo. Mas eu sei que a maioria de nós não faz isso. Mas esse tem que ser o nosso alvo, pelo menos. Ainda que você venha dividir essa 1 hora em 3 partes. 20 minutos de manhã, logo ao acordar, 20 minutos no seu horário de almoço, antes de comer, e 20 minutos antes de dormir, pelo menos. Como Daniel fazia e orava 3 vezes ao dia. Não sei exatamente os horários que ele orava, mas pelo menos 3 vezes, e com certeza a oração dele não era inferior a 20 minutos, com certeza. Não estou dizendo que você tem que cronometrar a sua oração, mas a verdade é, se nós orarmos pelo que realmente temos que orar, não teremos orações curtas, irmãos. Não teremos orações curtas. Essa é a verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou uma pessoa que preciso de disciplina. E a autodisciplina é a coisa mais difícil de se fazer. Você ser o seu próprio patrão, você ser o seu próprio líder, você ter que mandar em você mesmo. Como eu sei que eu sou uma pessoa assim, eu estou criando um novo guia de oração. Só que do modo como eu entendo que ele deve ser, completamente pautado no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque se Jesus nos ensinou um modelo de oração, não é uma reza, nem irmãos. Embora nos finais dos encontros na casa de Durval, Cláudia e Pedro, a gente ore o Pai Nosso como uma reza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que fazemos isso? Porque é um modo de ensinarmos isso. Por que nossos filhos hoje sabem orar o Pai Nosso? Conhecem esse modelo de oração? Porque por mais de 50 vezes ao ano, eles ouvem isso, uma vez por semana, toda sexta-feira, na casa dos nossos irmãos, onde tem um encontro no lar. Terminou o encontro, nós oramos e no final da oração acrescentamos esse modelo de oração. É uma forma de ensinarmos os pequeninos. E não tem como não lembrar do Gabriel nessa hora, porque quando nós concluímos dizendo, mas livra-nos do mal, aí o Gabriel já correndo, pulando e com alegria, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. É uma bênção. Vocês têm que ver ele fazendo isso, irmãos. Olha ele aí, glória a Deus. Então, queridos irmãos, eu preciso de disciplina. E eu não sei quantos de vocês sabem, esse modelo de oração não é por acaso. Nós encontramos logo na introdução, Pai Nosso
que estais nos céus. O modo como nós temos que orar, lembrando que Deus é nosso Pai, por isso temos que orar com intimidade, com sinceridade, com franqueza, como não podemos ter segredos com o nosso Pai, mas confiando, Ele é nosso Pai, e Ele não é apenas o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Então a minha oração não será egoísta, eu não vou orar apenas por mim mesmo, eu vou incluir na minha oração os meus irmãos, e eu vou incluir na minha oração aqueles que ainda não são meus irmãos em Cristo. E o que estais nos céus me lembra de quê? Que eu tenho que orar com humildade, que eu tenho que me humilhar, que o Senhor está acima de mim. Embora seja meu Pai, eu não posso falar com Ele de qualquer maneira, irmãos. Qual é o filho que não respeita seu pai? Infelizmente hoje em dia são muitos, não é? Mas não são bons filhos, e eu quero ser um bom filho para o meu Pai Celestial. Então orar com humildade. Então nesse guia de oração eu estou colocando tudo isso com versículos bíblicos. E depois nós entramos nas 3 partes da oração. A primeira parte é a agenda do reino. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Em momento algum nós vimos nessas frases falando sobre mim ou sobre você, é tudo sobre o Senhor. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois vem a segunda parte da oração, os nossos interesses pessoais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Isso diz respeito a nós. E finalmente, na terceira parte, não podemos esquecer da oposição. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O não nos deixes cair em tentação diz respeito à nossa carne, e o livra-nos do mal diz respeito a Satanás e seus demônios. Então essa é uma oração completa. Como vocês verão, o guia de oração deve ficar pronto nessa semana. E ficando pronto, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, no comentário em destaque, o PDF para quem quiser baixar e imprimir. E depois vamos fazer na gráfica também, se Deus quiser, entregar para vocês. E ele terá também aquele espaço para escrever o nome das pessoas que temos que orar para se converterem. E fazendo uso desse guia, aí sim vai ser mais fácil para mim não orar menos do que eu deveria orar, e não deixar de orar pelo que eu devo orar, irmãos. E mais do que nunca, nesses últimos dias precisamos de oração. Então não se compare com os crentes das outras igrejas, se compare com os heróis da fé que a palavra de Deus nos mostra. Todos eles eram grandes homens e mulheres de oração, e por isso conseguiram vencer as tentações, resistir firmes, perseverando em não negar o Senhor e ter a vida eterna. Porque Jesus não disse o salvo irá perseverar até o fim, como se já nascêssemos predestinados a perseverar ou não. Não foi essa frase que Jesus disse. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então que venhamos perseverar na oração, que venhamos perseverar na vigilância, não baixem a guarda, não cochilem, espiritualmente falando, fiquem ligados, fiquem atentos, prestem atenção. O maligno usa pessoas para tentar desviar você. Cuidado, a palavra nos adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você tem conversado, o que você tem conversado, o que essas pessoas estão dizendo a você. Elas estão fortalecendo você na sã doutrina, ou estão colocando dúvida em você, ou estão
atraindo você, por exemplo, para livros apócrifos. Tomem cuidado, irmãos, estamos na reta final, não há mais tempo para polêmicas teológicas, que não vão nos servir para nada, no combate contra a tentação da carne, na santificação e na prática do amor ao próximo. Estejamos atentos, alertas, irmãos. Agora falta pouco, por isso que tenhamos sabedoria e venhamos perseverar em permanecer unidos em Cristo, porque em Hebreus 10, 25 temos um mandamento. Se você crê que a Escritura é a palavra de Deus, como eu creio, é a palavra de Deus. A orientação de Hebreus 10, 25 é Deus falando com a sua igreja. Não deixemos de congregar, como é costume de algum, mas antes encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto se aproxima aquele dia, que é o dia do Senhor. Não podemos deixar de congregar, porém você verá que mediante o que está por vir, cada vez será menor o número de irmãos nas reuniões. Cada vez será menor, mas que você esteja entre estes, ainda que sejam apenas 2 ou 3, e não esqueça que o Senhor Jesus prometeu: ali estarei com eles. Não esqueça que Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que venhamos nos espelhar em Cristo, sabendo do que estava por vir. O Senhor se retirou com aqueles a quem Ele amava mais, e Ele os levou com Ele. Que nós estejamos nos reunindo com nossos irmãos que amamos, para orar com eles, para meditar na palavra, para nos edificarmos em Cristo, não para fazermos estudos improdutivos, mas nos edificarmos em Cristo para a glória de Deus. E que façamos como Jesus, estejamos no secreto com aquele que é o nosso Pai, lembrando que tudo é possível para Ele. Pai, se possível, livra-nos dessa pandemia. Todas as coisas te são possíveis, Pai, mas seja feito não como eu quero, mas como Tu queres. Confie em Deus. Aconteça o que acontecer, lembre-se desta mensagem do Espírito Santo para o nosso coração. Não se apavore, não tenha medo, não permita que a angústia se assenhoreie do seu coração. Lembre-se, Deus está no controle, Ele é o nosso Pai. Quando oramos, Ele ouve e Ele nos dá o Espírito Santo para que consigamos perseverar até o fim. Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco, e a Deus toda a glória.